Estamos ao vivo. Ok. Eu acho que sim. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vamos tentar convidar aqui o pessoal. Deixa eu ver. Dona Cássia, Dona TT, vou marcar o tempinho aqui também. Vou marcar o nosso tempo aqui. Mais Angélica. Uns minutinhos. Temos aqui que eu não vou convidar porque provavelmente não estão disponíveis. Vou ver aqui. Tem mais. Tem mais disponível. Minutinho para a gente poder começar aqui. O pessoal poder começar a entrar. Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Vamos ver aqui. Não. Tem mais. Vamos ver aqui. Tem 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como a gente pode dar uma chamada. Tem mais aqui. Não sei quem é. Vamos ver aqui. Vai ter que chamar, né? Vamos ver aqui. Nunca vi. Engraçado, né? Vamos ver aqui se tem. Mais quem? Fontes. Quem entrou aí? Vamos ver aqui. Fazendo a chamada. Convidando. Se tiver alguém aí. Se tiver alguém disponível, né? Ver aqui. Normalmente são sempre os mesmos. Aqui. Chamando. Cá. Quem mais? L. K. Vamos lá. K. Ok. L. Quem mais? Tá. 4 minutos. Pô, demora pra caramba. Puxa vida. Ainda não inventaram um jeito de o pessoal
saber que você está ao vivo sem você não convidar. Então não tem jeito. A Diase. Aqui. Amigona. Deixa eu ver aqui quem mais. Também é minha amigona, mas não assiste. Vamos lá. Também não vê. Mais uma vez. E nada. Conselheira. Isso está sempre junto. Mais essa também, essa aqui. Essa também. Vamos ver aqui, tem mais. Tem mais aqui, Bueno. Quase acabando. 6 minutos. Sério? Demora dessa isso, hein? Jeová. Isso aqui. Eu vi aqui. Acabando. Isso aqui. Só tem esse vídeo aqui, pronto. Opa, bom dia Betinho, bom dia Carlinhos, bom dia tia Célia, muito bom dia para vocês, a gente está ao vivo aqui, cafezinho, a gente está ao vivo, vamos bater um papo aqui conforme a nossa proposta, né? Nossa proposta. Vamos conversar sobre uma pessoa muito interessante da Bíblia, chamada Jairo, Iair, que é o nome dele em hebraico, Jairo. E esse texto está em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. E essa passagem eu considero que ela é tão importante. Por quê? Porque ela vai aparecer também nos outros evangelhos, menos no de João. Ela vai aparecer no evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 18 em diante, e ela vai aparecer também no evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 em diante. Então, é sobre essa figura que eu gostaria de conversar aqui. A gente observar o que ele nos ensina, qual a importância que essa passagem tem na Bíblia para ter sido colocada nos 3 evangelhos. Que importância tem essa passagem? Do que ela se refere? Bom, para começar, a gente observa que Jairo não era uma pessoa qualquer, ele não era uma pessoa comum. Iair era um fariseu. Jairo era um fariseu dirigente de sinagoga. Era um dos principais, ou príncipes, mas a palavra correta é que ele era um dirigente de sinagoga. E onde era esta sinagoga? A sinagoga de Jairo não era em nenhum outro lugar, nada mais, nada menos do que em Cafarnaum.
Quifarnahum, aldeia da consolação. Qual é a importância dele ser dirigente de uma sinagoga, em Cafarnaum? É simples, porque Jesus se muda de Nazaré para Cafarnaum. Os evangelhos vão falar isso, que em determinado momento, principalmente no segundo ano do seu ministério, ele sai de Nazaré, quiseram matar ele em Nazaré. Então, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum e começa a morar ali às margens do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades. É tudo a mesma coisa. Não é mar, é lago. Mas se você pesquisar no Google, você vai ver que ele é gigantesco. Então, parece um mar mesmo. Então, os evangelhos vão falar que Jairo era dirigente da sinagoga. Essa sinagoga era em Cafarnaum. Bom, qual é o outro grande detalhe, além do fato dele ser dirigente da cidade, aonde o Senhor Jesus transferiu a residência dele? Muito bem. É que Jesus pregava pelas sinagogas. E Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum. Com certeza ele fez isso quando ele vai falar a respeito de que, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele vai falar a respeito de que ele era o pão que veio do céu. Ele fala isso na sinagoga de Cafarnaum. E ali mesmo, na sinagoga de Cafarnaum, os muitos seguidores que ele tinha deixaram de segui-lo. Porque ele deu uma palavra e ninguém entendeu nada da palavra que ele deu. Ele disse, porque verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele estará em mim e eu nele. Então, o pessoal falou, que discurso é duro esse? Como é que a gente vai comer a carne desse aí? E aí não estavam mais. Então, é certo que nesses episódios que os evangelhos relatam, muito provavelmente Jairo estava presente. Dificilmente ele não estaria presente. Outro grande detalhe é que essa passagem fala a respeito da família. Fala a respeito da família. E nós sabemos, e muito embora as pessoas venham falando coisas em contrário, a família ainda é a menina dos olhos de Deus. Ainda é. Deus não poupa recursos para abençoar as famílias da terra. A tal ponto que na promessa que Deus fez a Abraão, as Sagradas Escrituras dizem, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele poderia dizer todas as nações da terra, mas não. Ele disse que em Abraão, por fé, as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, aqueles que tivessem uma ligação, um compromisso com Deus através da fé, da qual Abraão foi um grande expoente. Então, essa família seria abençoada por Deus. Outro detalhe, Deus, quando ele faz um homem, logo depois ele cria a mulher, então ali ele já estava criando a primeira família da terra. Nós cremos por fé, está escrito nas Sagradas Escrituras. Portanto, a família é um núcleo social composto, basicamente, de um homem e de uma mulher. Basicamente. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora. Outro detalhe interessante, falando a esse respeito, é que Deus fez o homem do pó da terra. Mas a mulher, ele não fez do pó da terra. E tem muitos movimentos feministas que difundem uma ideologia de competitividade com os homens. A mulher não foi feita do mesmo nível que o homem. A mulher foi feita da costela do homem.
Então, a mulher não foi feita do pé para que fosse pisada. A mulher não foi feita da, da coluna para que ficasse atrás e nem foi feita também da cabeça para que ficasse disputando. A mulher foi feita ela foi concebida a partir do substrato orgânico da costela. A costela tem uma função estrutural de proteção dos órgãos vitais. Então, a mulher, necessariamente, ela tem uma posição vital na família. Vital. A mulher, no hebraico, é imá. É interessante que as letras no hebraico, o paleo-hebraico, o hebraico antigo, as letras nos ensinam a origem da palavra mãe, mulher, que diz que é aquela que junta. É aquela que junta. Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então é interessante, essa passagem nos fala de muita coisa, e muitos ensinamentos a esse respeito, muitos ensinamentos mesmo. E a gente pode observar que a família é a menina dos olhos de Deus, e Deus não poupa recursos para abençoar a família, e tudo que acontece na vida da família, na vida familiar, repercute em todos os membros dessa família. Então, existem várias situações boas, mas situações também de crise, de adversidade, situações que vão abalar a família. Existem várias situações que podem abalar uma família. A doença grave de um familiar, um filho envolvido com drogas, a filha que sai, você não sabe para onde nem com quem, as ausências, as carências, falta de emprego, falta de amor, falta de respeito, falta de compreensão, falta de paz, falta de harmonia, falta de carinho, de reciprocidade, de relacionamento. Então, pelo relato da Bíblia, a família de Jairo, ela estava nesse contexto que nós estamos falando aqui. Ela estava passando por uma situação de abalo, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Observe bem que uma das funções, eu preciso te dizer isso, que uma das funções de um principal de sinagoga era fazer a cerimônia de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. O que era isso? Era a cerimônia judaica que marcava a maioridade dos jovens. Então, a menina aos 12 e o menino aos 13. Bar Mitzvah, mandamento do filho. Bat Mitzvah, mandamento da filha. Então, Jairo com certeza fez Bar Mitzvah do filho de um monte de gente. Jairo com certeza fez o Bat Mitzvah da filha de um monte de pessoas. Mas quando chega na vez da filha dele, acontece esse problema. Ela é acometida de uma enfermidade. Aí observe o drama desse homem. Então, a Bíblia não diz, mas é quase certo, pelas várias situações que são relatadas, que se passaram dentro de uma sinagoga em Cafarnaum, pelo fato de ser uma cidade pesqueira, é quase certo que Jairo já tivesse ouvido falar de Jesus. Quase certo. Até porque o ano da popularidade do ministério do Senhor Jesus, ele passou todo em Cafarnaum. Todo. E foi o segundo ano do ministério do Senhor Jesus. É chamado de o ano da popularidade. Então, é o ano em que Jairo deveria ter ouvido falar ainda, porque foi o ano em que o Senhor Jesus mais pregou, mais visitou sinagogas, foi o ano em que o Senhor Jesus mais fez milagres. Foi esse ano em que ele mais ensinou também. A maioria das passagens onde ele está fazendo seus sermões, etc. e tal, tudo isso acontece ali às margens
do mar da Galiléia, do lado da Galiléia, naquelas cidades que ficavam ali no entorno, e uma delas era Cafarnaum, Magdala, Betsaída, Séforis, várias cidades que ficavam ali, Tiberias, várias cidades que ficavam ali. Então, em muitas dessas cidades, o Senhor Jesus ensinou, passou por ali. Por isso, quase com certeza, Jairo já deveria ter ouvido falar dele, de algum milagre. Entretanto, o que Jairo não teve oportunidade era de ter tido uma experiência pessoal com Jesus. E isso faz uma diferença muito grande, sobretudo até nos nossos dias. Porque, apesar de ser dirigente da sinagoga, apesar de todo o prestígio que essa posição poderia dar, e dava de fato, o fato é que Jairo não tinha mais a quem recorrer em função dessa enfermidade, porque os evangelhos relatam que ele sai desesperadamente. Essa é a questão. Ele devia ter um padrão de vida acima da média, com certeza, devia ter acesso a vários recursos melhores na época, porém, a Bíblia não relata que essas coisas tivessem resolvido o problema da enfermidade dele. Então, o fato é que Jairo não tinha mais a quem recorrer e só tinha uma coisa que ele pudesse fazer, que ele poderia fazer. Era procurar Jesus de Nazaré, e é o que ele faz. É o que ele faz. Jairo sai desesperadamente atrás do Senhor Jesus em todos os lugares de Cafarnaum. Bom dia, Rafael. Rafael Lazzarini, bom dia, primo. Então, até que finalmente Jairo encontra Jesus de Nazaré. E aí, o que isso tem de comum com os nossos dias? Tem muita coisa. As pessoas estão ouvindo falar muito de Jesus. As pessoas ouvem falar muita coisa porque vivem falando muita coisa sobre Jesus em vários lugares. É muito blá, 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 muita pedição. Porém, a preocupação do Espírito Santo nesse último momento é revelar Jesus de Nazaré na vida, na intimidade e nas adversidades, nas necessidades das pessoas. Por quê? Simplesmente por um detalhe, porque Deus conhece o nosso coração. Só por isso. E ele tem prazer em se revelar ao homem, em que o homem o busque, o procure. Então, como dirigente da sinagoga, Jairo, o simples fato de Jairo procurar Jesus como dirigente de uma sinagoga já era uma grande humilhação. Não era só isso. O Jairo também corria um outro risco. Para você chegar a ser dirigente de uma sinagoga, vocês não têm ideia do investimento de tempo, do investimento de estudos, de recursos, de tudo. E ainda tinha que ser aprovado pelo Sinédrio. Ainda tinha que ser. Bom dia, Taninha. A paz, minha irmã. Então, ainda tinha que ser aprovado pelo Sinédrio. Porém, como o Sinédrio, como Jesus já estava na contramão do Sinédrio, então Jairo corria o risco dele ser julgado, até preso, processado pelo Sinédrio por alta traição. Porque muitos fariseus viviam atrás de Jesus, querendo pegar Jesus no descumprimento da Torá, da lei de Moisés. Eles achavam que Jesus desrespeitava a Torá. Essa é a grande questão. E é interessante observar isso. Então, mais esse risco. Então, em meio a toda essa situação dramática, quando Jairo quando ele finalmente encontra Jesus de Nazaré, o que ele faz? Ele toma uma atitude radical. Que atitude foi essa? Jairo se despe, ele se despoja de toda a sua condição, de todo o seu prestígio, das coisas preciosas. Imagine, irmãos, o que não passou pela cabeça desse homem. Muitas coisas que ele tinha para perder. Mas ele se despoja de todo esse prestígio, dessas coisas preciosas que ele carregava, que ele representava até,
ele se dirige até Jesus. Dá até para imaginar a situação onde Jesus ia, tinha aquele monte de gente atrás. De repente chega aquele pessoal, e Jairo, por ser um homem importante, não deveria andar sozinho, obviamente, e aí vai abrindo, a multidão vai abrindo, até Jairo se deparar, estar de frente a frente com Jesus. E muito provavelmente alguém lá já deve ter imaginado, e vai prender ele. Do nada, de repente, aquele homem se aproxima do Senhor, se ajoelha, se joga no chão, aos pés de Jesus de Nazaré. E ele implora, a Bíblia usa essa palavra insistentemente, que Jesus vá com ele até a casa dele, impôs as mãos sobre a filha dele, para que ela ficasse curada. É isso que está aqui no Evangelho de Marcos. É interessante. E Jesus simplesmente aceita o pedido. E aí eles saem dali e vão para a casa de Jairo. No caminho, Jesus encontra com o quê? O que acontece no caminho? No caminho vão acontecer algumas coisas importantes que vão nos ensinar muito, meus irmãos. Muito. Primeira coisa, Jesus encontra com a mulher do fluxo de sangue. E aí aquela mulher toca no tzitzi, ou seja, toca nas franjas da túnica do Senhor Jesus, do manto do Senhor Jesus, e ela é curada instantaneamente. Outro caso de enfermidade incurável daquela ocasião. E aí Jairo assiste aquilo tudo, e o que acontece quando aquela pessoa assiste aquilo ali? Ele fica animado, ele, caramba, o homem é o cara, é esse homem, meu problema está resolvido. Só que nesse inteirinho, o que aparece? Aparece um outro pessoal da sinagoga, dos outros dirigentes da sinagoga. E aparece o que a Bíblia chama de os mensageiros. E aí eles vão para Jairo e dizem o seguinte: olha, não adianta mais nada, a menina está morta. Não adianta, não incomoda o mestre, não, a menina está morta. O enterro já está até preparado, está só esperando você chegar. Irmãos, imaginem a situação que o Jairo ficou. Os irmãos imaginem. Quer dizer, de 0 a 100, ele vai de 0 a 100 na situação da mulher do fluxo de sangue, e de 100 ele vem abaixo, vai a menos de 0 com essa notícia. São os mensageiros de notícia ruim. É aquele pessoal que não se contenta com a sua felicidade, mas eles fazem questão de levar a notícia ruim para você. Interessante. E aí Jesus podia ter resolvido aquela situação com um simples estalar de dedo, ou com uma simples palavra, como ele já tinha feito no caso do servo do centurião. Depois você olha aí na sua Bíblia. Mas no caso de Jairo, olha bem, Jairo precisava de 3 coisas. 3 coisas. Eram 3 coisas que Jesus queria que ele vivenciasse. Ele precisava se despojar, ele precisava confiar em Deus e precisava levar Jesus de Nazaré para dentro da casa dele. Entendeu agora? Ele precisava se despojar. Então, a questão não é se Deus vai fazer o milagre que a pessoa precisa, que você precisa, que eu preciso. Deus é poderoso. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Olha bem, a questão é o que a pessoa está disposta para receber, para fazer, que a pessoa está disposta a fazer para receber esse milagre. Então, muitas das vezes as pessoas se questionam por que ainda não receberam a bênção que tanto têm pedido a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus espera de nós atitude. Uma coisa muito simples. Deus espera de nós atitude.
E aí você vai perguntar, bom dia, TT, bom dia, minha irmã. E aí você vai perguntar, mas qual a atitude, pastor? Você pode ter que tomar várias atitudes de acordo com a situação que você esteja. Mas, de acordo com esse texto, nós enxergamos 3 atitudes que Deus nos fala através desse texto. Então, são 3 atitudes que Deus espera de nós. Primeira, se despojar. Segunda, confiar mais no Deus de Israel. E a terceira, levar Jesus para dentro de casa. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso é absurdo. Não. Mas vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui nesse estudo, nós vamos entender. A primeira atitude que esse texto nos fala é de despojamento, de desapego. Mas, basicamente, de se despojar. O que é se despojar? É você tirar a posse. Você largar a posse, você abrir mão. Então, são coisas que estão dentro da pessoa, que refletem fora da pessoa. Coisas, não são quaisquer coisas, são coisas que atrapalham a bênção de Deus na vida da pessoa. Quer um exemplo? Rancor, ódio, revolta, essas coisas matam. A Bíblia fala a esse respeito lá no livro de Hebreus. Fala da raiz de amargura, Hebreus capítulo 12. E aí, o que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é um veneno que você bebe para o outro morrer. Quem bebe do veneno é você, para o outro morrer. O pior é quando o outro não morre. Aí a pessoa que bebeu fica envenenada. E pior ainda, é que essas coisas, que essa tal de raiz de amargura, ela é contagiosa e ela impede a graça de Deus na nossa vida. Agora, pensa bem. O que Efésios 2:8 diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja bem, a graça de Deus é tão importante para nós e a raiz de amargura impede isso. O que seremos nós? O que seria de nós sem a graça de Deus? Sem o favor imerecido de Deus? Então, qual é a solução para isso? O que eu faço, pastor? Simples. Libera perdão. E olha, irmãos, é muito complicado. Parece simples, mas não. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de perdoar. Tem pessoas que, quando são afrontadas, quando são confrontadas, quando são atingidas, tem pessoas que têm uma dificuldade extrema. É muito difícil para elas, porque o instinto de autodefesa delas é muito forte dentro delas. Mas o que está escrito na oração? O que o Senhor Jesus nos ensinou naquela famosa oração? Um trechinho que diz assim: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, são coisas que nós temos que nos despojar. Exemplo, briga no casamento. Briga no casamento é outro problema. Eu tenho atendido aqui um casal que ultimamente são recém-casados, mas estão brigando barbaridade por causa de bobagem. Eu não vou falar no caso deles, nem no caso de outras pessoas. Mas eu vou falar uma outra coisa aqui que eu penso que é muito interessante. As pessoas estão casando pelos motivos errados. As pessoas estão casando ou pelos motivos errados ou por motivos equivocados. Pessoas, aí você pergunta às pessoas por que elas casam. As pessoas dizem, para ser feliz, ué. Quando na realidade não é nada disso. Na verdade, o casamento é um compromisso para fazer o outro feliz. Então, quando você casa, você assume um compromisso para fazer o outro feliz. O outro se casa e assume um compromisso para fazer você feliz. Então, juntos formam a mesma carne, cada um com o compromisso de fazer a felicidade do outro. Aí os dois conseguem ser felizes. É um detalhe bobo, mas faz uma baita diferença, porque os casamentos estão sendo destruídos, estão acabando,
E a pessoa, você vai conversar com a pessoa diz assim, porque eu não estava feliz. Eu não conseguia ser feliz. Será? Mas é verdade. Aí, a pessoa que casa para ser feliz, que não casa para fazer o outro feliz, como que ela vai ser feliz? Fazendo tudo que ela precisa, fazendo de tudo que ela gosta. Fazendo de tudo que faz com que ela seja feliz, que ela sempre fez. E muitas dessas pessoas, às vezes, não fazem isso em casa, não dá para fazer. Então, acaba se casando para fazer coisas, quer ser feliz. Nem que para isso ela tenha que contrariar o outro, nem que para isso ela tenha que atropelar o outro, e nem que para isso ela tenha que brigar com o outro, que perseguir o outro, que desrespeitar o outro. Olha que coisa terrível. E o que isso tem a ver no texto? A filha de Jairo estava morrendo. Então, as pessoas podem não estar percebendo, mas por causa desses sentimentos que abalam o casamento, a família, coisas preciosas estão morrendo na vida das pessoas. A família está morrendo. Os projetos, a paz, a alegria, tudo isso, a prosperidade, tudo isso está morrendo na vida das pessoas e as pessoas não estão percebendo porque elas estão tão preocupadas em ser felizes que elas não conseguem enxergar isso. E Jairo, quando Jairo vem e se prostra insistentemente, Jesus não deu resposta para ele. Jesus simplesmente foi com ele. E muitas das vezes as pessoas questionam, falam comigo, poxa, pastor, eu estou passando por uma situação adversa, as coisas estão difíceis na minha casa, o casamento está indo por água abaixo, eu estou clamando a Deus, estou clamando. Parece que Deus não responde, pastor. Parece que não está acontecendo nada. Bom dia, meu amigo Jonas. Parece que não está acontecendo nada. Mas olha, aí eu respondo. Engano seu. Deus é um Deus que trabalha em silêncio. O teu clamor está sendo atendido. Você pode não perceber, mas a Bíblia diz que se você estiver pedindo a Deus, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Tem gente que não sabe pedir, pede um monte de bobagem para Deus. Mas, se você estiver pedindo aquilo que é a vontade de Deus, então Deus tem o compromisso de te ouvir, porque você está reclamando dele aquilo que ele disse que é a vontade dele. E aonde está? Como que você vai saber disso? A vontade de Deus está aqui, ó, na Bíblia. E muitas das pessoas não querem saber disso que está aqui. As pessoas querem tudo de Deus, mas não querem a palavra de Deus. As pessoas querem a paz de Deus, as pessoas querem a prosperidade de Deus, as pessoas querem a saúde de Deus, as pessoas querem a vitória de Deus, as pessoas querem tudo de Deus, mas não querem saber da palavra de Deus. Começa a entender? Então, muitas vezes as pessoas acham que não está acontecendo nada, mas a presença de Deus vai contigo, porque Deus opera no silêncio. Então, antes de Deus agir na situação que você está reclamando, Deus está primeiro cuidando de você primeiro. Deus cuida de nós primeiro. A paz do Deus eterno, pastora Lucimar. Que honra ter a senhora comigo aqui, conosco aqui. Seja bem-vinda. Então, antes de agir na situação que nós reclamamos, Deus faz uma coisa, e isso você vai ver do Gênesis ao Apocalipse. Deus primeiro cuida de nós, de mim e de você. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O doente chega no hospital. O estado do doente precisa de uma cirurgia para tentar curar o doente. Mas o estado do doente, às vezes, é tão crítico, o que o médico faz? Joga o doente logo direto para a sala de cirurgia? Não. O médico primeiro estabiliza o doente. Primeiro, ele vai lá ver como é que está
a quantidade de plaquetas, de glóbulos vermelhos. Primeiro o médico vai ver como que está a situação do coração. Então, primeiro os médicos estabilizam o doente, depois leva o doente para a mesa de cirurgia. Então, o que Deus faz primeiro é estabilizar a gente. Por quê? Porque na nossa vida, o ambiente da nossa vida está tão ruim, que Deus vai querer fazer o milagre, mas não vai acontecer. Não que ele não possa, porque Deus é muito poderoso, mas é porque ele quer que seja assim, porque o interesse do Senhor é se revelar. E se Deus faz um milagre na vida de uma pessoa com o coração descrente, essa pessoa vai dar glória para todo mundo, menos para Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus primeiro arruma o coração das pessoas. Primeiro Deus cura o coração das pessoas. Primeiro Deus cura a mente das pessoas. Depois Deus arruma os pensamentos dessas pessoas para preparar o ambiente dessa pessoa para receber milagre. Tem que ser terra boa. Olha aí, olha a parábola do semeador. Terra de beira de caminho, terra cheia de pedra, terra cheia de espinho. A semente não fica. O milagre não aparece, o milagre não acontece. E veja bem, Deus primeiro precisa preparar a pessoa para poder agir na vida da pessoa. Olha a palavra que Isaías deu para Ezequias, o profeta Isaías. Chegou lá, fez o quê? Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então a gente tem que botar em ordem o quê? A nossa vida. E quando isso não acontece, Deus, então, ele mesmo se encarrega de colocar a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração em ordem. Bom, falamos de se despojar. Qual é a segunda coisa que Jairo fez e que Deus está falando para a gente nessa manhã? Confiar mais em Deus. Hebreus 12, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Recompensador daqueles que o buscam. Ok. Então a pessoa vai para o culto, ouve a palavra, se enche de esperança, se emociona, chora. Irmãos, eu já vi muito disso. Mas aí, quando sai da igreja, dá de cara com os mensageiros da notícia ruim. Dá de cara com os mensageiros da derrota. Dá de cara com os mensageiros da mesmice. Dá de cara com crente caído. Dá de cara com crente desviado. Dá de cara com gente maligna. E aí, o desânimo toma conta. Qual é a solução? Pastor, o que eu faço? Eu vou dizer para você. Não aluga, aprende a valorizar os teus ouvidos. Escreve o que eu estou te falando nessa manhã. Palavra de Deus para a sua vida. Aprende, não aluga os seus ouvidos para 4 tipos de pessoa. O revoltado, o recalcado, o descrente e o pessimista. Sai deles. Sai deles. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Roubar, matar, destruir. A estratégia de Satanás é fazer você desacreditar de Deus. E para ele fazer você desacreditar de Deus, primeiro, sabe o que ele faz? Ele vem e atinge a sua mente. Ele faz com que uma mentira funcione como verdade na sua mente. E aí, para fazer isso, ele precisa te desanimar. E aí ele vai começar a mandar os soldadinhos, quem tiver disponível, ele vai pegar e vai usar. Muita gente vai tentar te desanimar. Ou muitas outras situações vão acontecer para te desanimar. E aí, o inimigo é capaz, até mesmo, de usar um outro irmão para fazer isso com você, para te entristecer. O inimigo é capaz de usar até um parente, e acontece demais isso. Parente chegado, ou às vezes até um melhor amigo. Voltando para o texto, quando isso aconteceu, quando vieram os mensageiros trazendo essa notícia que jogou Jairo quase no chão, Jesus interferiu.
Qual foi a atitude de Jesus? Jesus deu uma palavra para Jairo. Qual foi a palavra? Não temas, crê somente. Foi o que Jesus falou para ele. Não temas, crê somente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não fomos chamados para sentir. Eu estava conversando com um dos membros da minha igreja, ele falando, pastor, passei um mês aí muito conturbado, ele tinha sumido da igreja, fiquei preocupado. Ele falou, outro dia eu fui visitar uma igreja perto de casa, não sei o quê, estava passando problema financeiro, e eu liberei ele para ele poder visitar a igreja mais próxima dele. Ele estava indo numa quadrangular ali, ele falou, poxa, pastor, eu cheguei lá, eu estava indo do culto, não estava sentindo nada. Não estava sentindo nada. Outras pessoas também já me disseram várias vezes, aquela igreja lá não é boa, não, porque eu vou lá e não sinto nada. Nós não fomos chamados para sentir. Nós somos chamados para crer. O que está escrito? Primeiro, quem crer e for batizado será salvo. Deus não disse quem sentir e for batizado será salvo. Não, não. Outra palavra, se creres, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11:45. Se crer, Jesus não disse, eu não falei que se você sentir, tem que sentir, não tem que sentir nada. Você tem que crer, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estarei eu. Aí não falou, ele não usou estarei, ele usou aí estou eu no meio deles. Então nós temos que crer, nós precisamos de crer. Sabe por quê? Porque quem crê, espera. Quem crê, confia. Quem confia, espera. E quem confia, vê a glória de Deus. Olha como as coisas começam a fazer sentido. No Salmo 40, está escrito o quê? Esperei confiantemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem crê, confia. Para Deus, não existe tempo. Para Deus existe solução. O que para mim e para você é tempo, para Deus é tratamento. Então, Deus trata de mim e de você. Mas enquanto Deus trata, ele não fica de braço cruzado. Não. Enquanto Deus trata, ele age na nossa vida. Então, Satanás, são 3 que se opõem à nossa salvação. Satanás, o mundo e a carne. Então, qualquer desses 3 podem gritar à vontade. Satanás vai usar os outros 2 para nos atingir. Podem gritar à vontade, mas entenda uma coisa, a última palavra é de Deus. Se você acreditar nisso, então eu posso profetizar na sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Se você crer nessa palavra, então eu posso profetizar. Que nenhuma palavra de derrota, nenhuma palavra pessimista, nenhuma palavra de inveja, nenhuma palavra negativa vai abalar você, a sua família, minha família, não vai derrubar a sua casa, se a palavra de Deus estiver aí, dentro de você. Se a palavra de Deus tiver um espaço aí, dentro de você, nada disso vai te atingir, porque está escrito, praga alguma chegará à tua tenda. E a nossa tenda é a nossa casa. É o nosso esconderijo, é a nossa família, é onde está a nossa família. E quando nós pegamos a nossa família e nos abrigamos em Deus, o Senhor nos acolhe. O Senhor nos protege, nos guarda. Terceira outra coisa que Jairo fez, e que a palavra de Deus está dizendo, está nos ensinando nessa manhã. Jairo levou Jesus para casa. Irmãos, isso aí é complicado. Porque tem muita gente que vai para a igreja, chora, se emociona, outros rodam, pulam, profetizam, outros querem exortar, blá, 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 quando sai da igreja, larga Jesus dentro da igreja e acabou. Um dos grandes problemas do crente. O ser humano tem muita pressa.
Mas o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus, a tradução do grego original é kairos, que significa momento oportuno. Deus sabe o momento. Deus te estabiliza, trata com você. E quando Deus trata, irmãos, olha, ele não para. A não ser que você pula fora. E o único jeito de pular fora é indo para o outro lado. É indo trabalhar para a concorrência. Quem é que quer trabalhar para a concorrência? Concorrência? Quem quer? O tempo de Deus é a oportunidade, o momento que ele sabe que vai te abençoar, o momento que você está pronto, preparado. O tempo do homem chama-se cronos, do grego. Cronos é uma medida. As coisas de Deus não têm a nossa medida, não obedecem a nossa medida e não atendem os nossos critérios. Então, o que nós temos que fazer? O que eu faço, pastor? Deixa Deus agir, vaso. Deixa Deus agir. Olha o que Jesus falou para Maria Madalena, lá em João, capítulo 20. Maria Madalena entrou no sepulcro, se abaixou, não conheceu Jesus, quis voltar atrás. Jesus estava em pé, bem atrás dela. Quando ela olha para Jesus, Jesus primeiro identificou ela pelo nome, Maria. Depois ele disse uma coisa para ela: não me detenhas. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você acaba impedindo Deus de fazer uma obra na sua vida. O próprio homem acaba perdendo para si mesmo. É isso que está acontecendo com o crente. Satanás deve estar lá, ó, morrendo de rir, porque ele não está trabalhando. O próprio crente está trabalhando para ele. Tem muito crente que está perdendo para ele mesmo, irmãos. Para a ignorância, foi o que o profeta Oséias falou. O profeta Oséias disse: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Mas, pastor, então, como é que eu faço para não atrapalhar Deus? Vou te falar. Para de reclamar. Para de discutir. Para de querer ser feliz. Entende uma coisa? Casamento é para você fazer o outro feliz. Então, para de reclamar. Para de discutir. Para de murmurar. Você vai apenas orar. Ora. Deixa Deus agir. Deixa Deus tomar conta. Muitas vezes a pessoa quer dar jeitinho nas coisas de Deus. Igual Abraão fez. Deus tinha prometido que ia dar um filho para Abraão. O que Sarai faz? Sarai chega para Abraão e fala: aqui, tem essa minha escrava aqui. Faz o seguinte, faz um filho nela que está resolvido. Então tem gente querendo dar jeitinho na promessa de Deus. Não é assim que funciona. Eu sei que é complicado. Na prática, bota complicado nisso. Mas nós precisamos entender. Por quê? Porque você só vai crer se você entender. Tem coisa que não dá para entender mesmo. Então, aí é que você tem que crer mesmo. Jeremias disse, 29:13. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para deixar Deus agir, você precisa descansar nele. Para descansar, você precisa confiar inteiramente em Deus. Tem que confiar de mente, de corpo, de coração. Deixa Deus agir na nossa vida. É isso que Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vem para Deus e deixa Deus fazer. Tem gente que está indo para Deus, está largando Deus para trás, está querendo dar jeitinho nas coisas de Deus, ou então está querendo sentir. Está totalmente equivocado. Dedicar um tempo. Leva Jesus para dentro de casa. Olha bem, para deixar Jesus, deixar Deus agir na nossa vida, na nossa casa, nas nossas causas. Você abrir um tempo livre para você se encher da palavra de Deus. Quem faz, pastor? Põe mais oração no seu dia a dia. Põe mais oração, bota mais gratidão na tua boca a Deus. Olha o que eu vou te falar. O reino de Deus vai entrar na tua casa quando você deixar que a palavra de Deus governe a sua casa. O governo, a vida é sua, mas o governo tem que ser dele. Quando a gente ora, venha a nós o vosso reino.
Porque o reino de Deus é fartura, prosperidade, saúde e livramento. Por que isso não está acontecendo? Sabe por quê? Porque a pessoa não está deixando a palavra de Deus governar a sua vida. Venha o teu reino. Como é que você acha que isso acontece? Como que o reino de Deus vem? A resposta está no próprio texto onde isso foi escrito. Seja feita a tua vontade. Então, quando alguém, em qualquer lugar, faz a vontade do rei, ali, o reino de Deus, o reino daquele rei, se manifesta ali. Ou seja, o reino de Deus manifesta a soberania dele em qualquer lugar onde alguém faz a vontade de Deus. Então, isso se aplica a você, principalmente dentro da sua casa. Se você quiser que Deus seja governador da sua vida completamente, você precisa fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, principalmente no casamento. Mas não só no casamento. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas opiniões, na sua maneira de tratar, de agir, de escolher. Bom, voltando para o texto, a Bíblia diz que quando Jesus disse que a menina estava morta, que a menina não estava morta, mas dormia, todo mundo riu. Olha, irmão, deve ter sido uma situação muito chata. Todo mundo rindo. Ele falou, não, a menina não está morta. Por que vocês estão fazendo isso? A menina não está morta, não. Ela está dormindo. Começaram a rir. E aí, sabe qual foi a atitude de Jesus? Botou todo mundo para fora. Só ficou Tiago, João e Pedro, dos discípulos. Olha que eram 12. Eram 12. E de todo mundo, aquele circo que estava montado para enterrar a garota ali. Só ficaram os pais. Só. Jesus botou todos os descrentes para fora. Sabe por quê? Porque a descrença é inimiga da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo aquilo que não tem parte com a fé, a salvação vem pela fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha como as coisas vão se juntando. Se liga, presta atenção. Então, eu vou dizer para você, tudo aquilo que não tem parte com Deus, que está na nossa casa, tem que sair. Não tem jeito. A lei da física diz, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, na mesma forma, na mesma intensidade. Um tem que sair. E era o que Jesus falava, não poderei servir a 2 senhores. Não tem jeito. Tudo aquilo que o inimigo plantou para destruir a nossa família, a minha, a sua família, está amarrado, está destruído, está queimado em nome do Senhor Jesus. E vou dizer mais para você, quem está rindo agora, pelo que você está passando, pelo que está acontecendo na tua casa, na tua família, quando eles souberem do milagre que Deus fez na tua e na minha vida, do milagre que Deus fez, não, do milagre que Ele está fazendo, eles vão começar a parar de rir. Eles vão começar com a palavra diz. Eles ficaram, quando eles viram que a menina ressuscitou, eles ficaram desnorteados, diz um evangelho. O outro evangelho diz que eles ficaram assombrados. E é o que vai acontecer com essa galera que torce para a sua destruição. Com essa turma que torce para você ser destruído. É o que vai acontecer com eles. Eles vão ficar desnorteados, sem direção. Aí eles vão querer saber qual é a igreja que você vai, eles vão querer saber quem é seu pastor, eles vão querer servir o Deus que você serve, eles vão querer conhecer esse Jesus que você levou para dentro de casa, porque você obedeceu. Irmãos, não existe salvação fora da obediência. Não tem, não existe. Eu dizia isso para o irmão. Falei, irmão, se você quer ser um vaso da casa do Senhor, se você almeja o episcopado, se você quer ser líder, se você quer servir a Deus em espírito e em verdade, primeira coisa que eu te digo, crê. A segunda, obedece. Se você não obedecer, nada feito.
Deus não age, Deus não cura, Deus não faz milagre na desobediência. Não faz. Isso é inquestionável, fora de questão. Por quê? Porque o Senhor quer fazer uma coisa nova na nossa vida e, para começar, Ele começa pela nossa casa, Ele começa justamente nas nossas adversidades. Milagre é com o Senhor, é com Deus. Crer e confiar é comigo e com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já falamos aqui há algum tempinho, 1 hora, e já está bom, porque é um bruto alimento para a nossa vida. Que essa palavra possa encontrar um lugar aí no seu coraçãozinho, que essa palavra possa, de alguma forma, comunicar alguma coisa que você estava precisando nessa manhã e estava precisando receber, que Deus preparou para você nessa manhã. Certinho? Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Aí entrou minha irmãzinha Cleusa. Oi, tia Cleusa. Puxa, que pena que você entrou só agora. Já estou mais 1 hora aqui, tia Kay. Amo de paixão essa serva de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Rica, abundante e poderosamente. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e derrame toda a sua paz. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida para essa semana que vai começar. Que o Senhor abra todas as portas sobre a sua vida. Que o Senhor libere todos os teus caminhos. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar de pé no barranco, para te livrar de tropeço. Que o Senhor te dê grandes vitórias, boas notícias no decorrer dessa semana, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que a glória seja dele na sua vida, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida com toda a soberania do reino de Deus. Amém? Glória a Deus? Então está combinado. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque sábado, ontem, eu não fiz a nossa chamada aqui ao vivo. Mas em nome do Senhor Jesus, se não for sábado, os domingos de manhã, nós estaremos aqui trazendo mais um bate-papo, mais uma mensagem de Deus, mais um aprendizado da palavra para a nossa vida. A paz do Deus eterno, Altíssimo e Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.